Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui mais uma noite, mais uma vez iniciando a nossa devocional, que tem sido bênção para as nossas vidas. E é uma alegria você estar aqui conosco, é uma alegria você estar mais uma vez com a gente, meditando na palavra de Deus. Eu queria pedir para que você venha compartilhar esses links com mais pessoas, para que mais pessoas venham estar também escutando da palavra de Deus e aprendendo também dela, assim como nós estamos aprendendo, amém? O texto que nós, já partindo para a nossa devocional, o texto que nós iremos meditar nesse momento, se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 24 ao 34. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 24 ao 34. É um texto que narra a história da mulher que tinha um fluxo de sangue. É nele que nós iremos meditar essa noite. Amém? Vamos fazer a leitura desse texto. Verso 24 a 34, a palavra diz assim: Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curado. E logo a hemorragia estancou. Ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Verso 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada, trêmula, ciente do que havia acontecido, veio e prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz, fique livre desse mal. Que o Senhor venha aplicar, meus irmãos, essa palavra em nosso coração. Amém. Meus irmãos, algo que nós, como seres humanos, sempre tendemos a perder em momentos de dificuldades é a nossa esperança. Quando os momentos estão difíceis, quando as coisas estão complicadas, nós sempre tendemos a perder a esperança que alimentava o nosso coração para que a gente viesse prosseguir em nossa vida. Existem momentos que nós iremos lutar, mas o nosso esforço, o nosso dinheiro não será suficiente para enfrentarmos essas situações, e então nós, como seres humanos, tendemos a ficar desesperançosos, tendemos a ficar sem esperança. E quando alguém, meus irmãos, perde a esperança, quando alguém, meus irmãos, perde a esperança que deve habitar em seu coração, então essa pessoa tem vários problemas, desde problemas emocionais, desde problemas relacionais com famílias e amigos, desde problemas mais graves, podendo essa pessoa fazer mal para ela mesma e então para outras pessoas. Então, meus irmãos, onde nós podemos encontrar, onde nós podemos ter uma esperança que vai nos ajudar nesses momentos de dificuldade, onde nós, meus irmãos, podemos enfrentar, podemos ter uma esperança que vai nos segurar quando o nosso coração tende a perder a esperança. Esses questionamentos, acredito que nós podemos encontrar essas respostas no texto que a gente leu.
O texto que nós lemos, meus irmãos, narra a história de uma mulher que era desesperançosa, não tinha esperança, mas que em Jesus encontrou a esperança que ela precisava. E é nesse texto que nós iremos meditar, vamos meditar parte por parte e no fim iremos trazer alguns ensinos bastante importantes para a nossa vida. Verso 24 e 25, o texto diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Meus irmãos, Jesus, ele tinha decidido ir com Jairo. Jairo tinha ido até Jesus para levar Jesus, para que Jesus ele fosse ver a filha dele que estava doente, uma doença que estava levando ela à morte. E uma multidão estava com Jesus naquele momento em que Jairo vai até Jesus Cristo, no momento em que Jairo vai buscar ele. E essa multidão seguia Jesus quando Jesus se dirigia à casa de Jairo para ver a menina. Mas Marcos registra, meus irmãos, que do meio daquela multidão havia uma mulher que estava enferma. Claro que ali naquela multidão havia outras pessoas doentes, havia, aliás, várias pessoas que estavam doentes dentro daquela multidão. Mas por causa daquilo que aconteceu e como aconteceu, a história dessa mulher, ela foi registrada no Evangelho. Como o texto diz, essa mulher havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia, ou seja, 12 anos que essa mulher perdia sangue. Imagine você passar 12 anos de sua vida perdendo sangue. E diante, meus irmãos, desse terrível problema, aquela mulher ela fez o que era possível para ela, para tentar resolver o problema, mas nada do que ela fez trouxe resultado. Verso 26 diz que ela havia padecido muito nas mãos dos médicos, de vários médicos, gastado tudo o que tinha, contudo, sem contudo melhorar a saúde, pelo contrário, piorava cada vez mais. Ela procurou, meus irmãos, todos os médicos, gastou tudo o que ela tinha, todo o dinheiro que ela tinha, ela gastou buscando uma saída para o problema dela, para aquela doença. Contudo, meus irmãos, todos os seus esforços foram em vão. Ela perdeu seu dinheiro e também perdia progressivamente a sua saúde. O texto diz que ela ficava cada vez pior. Nada do que ela fez, nenhum dos esforços dela foi suficiente para trazer a saúde dela, para dar a saúde a ela novamente. Ela tinha, meus irmãos, uma doença que para a medicina e que para os esforços humanos da época, meus irmãos, não havia resposta para o caso dela. Os médicos nada puderam fazer. O dinheiro dela não trouxe solução nenhuma para a situação dela. Por causa, meus irmãos, daquela doença, nós podemos concluir que essa mulher ela tinha um caso sério de anemia, ela tinha fraqueza e tinha uma grande falta de esperança em seu coração. Ela não havia esperança no coração daquela mulher. Ela já tinha tentado fazer de tudo, mas nada deu certo. E mais, meus irmãos, sangue é símbolo de vida. Sempre que ela via, meus irmãos, o sangue dela se esvaindo, ela percebia que estava perdendo a vida. Imagine você, 12 anos, vendo o seu sangue saindo do seu corpo. Certamente no coração daquela mulher, na mente daquela mulher, ela estava esperando a morte, por estar perdendo sangue por tanto tempo. Porém, a situação já era uma situação complicada, uma situação de falta de esperança, mas a situação ainda piorava. Por causa, meus irmãos, da condição dela.
ela não poderia estar próximo e nem se relacionar com as pessoas. Ela devia viver em uma caverna, isolada da comunidade, pois o seu estado colocava um estado de impureza cerimonial, como diz lá em Levítico 15, e ela viveu dessa forma por 12 anos, distante, meus irmãos, dos seus familiares. Por 12 anos, ela com uma doença incurável, com uma doença que não tinha solução, ela não pôde abraçar nenhum familiar sem causar dano a eles. 12 anos, meus irmãos, se essa mulher poder ir à igreja pedir oração para a situação dela, 12 anos, se ela ir ao pastor dela, para que o pastor viesse animar o coração dela, 12 anos, meus irmãos, 12 anos, sem ter uma vida, 12 anos, tendo que ficar isolada. Quando nós analisamos como era a situação em que aquela mulher estava e que ela vivia, nós podemos concluir que não havia esperança. E não havia da onde ela vir tirar esperança. Mas, meus irmãos, mesmo tendo que ficar isolada, que viver isolada, de alguma forma, aquela mulher ela escutou notícias a respeito de Jesus. Aquela mulher ela escutou a mensagem que falava de Jesus Cristo e então ela decide encarar uma multidão, correndo o risco de ser apedrejada. E a intenção dela era apenas tocar na roupa, na capa de Jesus Cristo. O verso 27 diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, do meio da multidão, e tocou na capa dele. O texto não diz como e quem levou os ouvidos daquela mulher a mensagem que fala de Jesus, a fama, as notícias de Jesus. O texto não narra como aquela mulher escutou daquilo que Jesus fazia, daquilo que Jesus ele podia fazer. Mas aquela mulher, meus irmãos, escutando as notícias de Jesus Cristo, ela entra no meio da multidão simplesmente com a intenção de tocar na roupa de Jesus Cristo. Ela faz isso porque ela, ao ouvir sobre Jesus Cristo, ao ouvir a mensagem a respeito de Jesus Cristo, aquela mulher, ela teve a certeza de que Jesus podia curá-lo se apenas ela tocasse na veste dele. Ela não só desejava ser curada, ela não só queria ser curada, mas ela também acreditava de que Jesus podia de fato restaurar a sua vida. Verso 28 mostra isso. Ela dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Ela vai em busca de Jesus, meus irmãos, com a certeza, com a plena certeza de que ela seria curada, sem nem ao menos Jesus falar com ela. Essa era a certeza daquela mulher. Ela cria no poder restaurador de Jesus, ela cria no poder de Jesus para curar as pessoas, ela cria, meus irmãos, que não precisava nem falar com Jesus Cristo para que ele viesse curar. E sem Jesus falar, meus irmãos, sem Jesus ao menos olhar para ela, com apenas o toque daquela mulher na roupa de Jesus Cristo, ela de fato foi curada. Verso 29, o texto diz: e logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Depois de muito tempo, aquela mulher voltou a ter saúde, e podendo mais uma vez ter uma vida como qualquer outra pessoa. Mas, meus irmãos, o que é que nós vemos nessa cena? É algo bastante interessante. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é uma pessoa que não tinha mais esperança. O que nós vemos aqui é uma pessoa em que a falta de esperança já havia ganhado todo o seu coração. Ela vivia 12 anos,
Imagine você 12 anos, longe da sua família, com uma doença, vendo o seu sangue sair do seu corpo. Aquela mulher certamente apenas esperava o dia da sua morte. Mas ao escutar notícias sobre a pessoa de Jesus Cristo, ao escutar a mensagem que fala de Jesus Cristo, aquela mulher, meus irmãos, de alguma forma e de maneira miraculosa e poderosa, voltou a ter esperança, mesmo depois de tanto sofrimento. Ela encontrou, meus irmãos, a esperança que ela precisava para a sua vida em Jesus Cristo. Ela não somente voltou a ter esperança, o texto mostra que ela também creu. A fé dela, meus irmãos, em Jesus, fez com que ela tivesse a esperança de que seria curada, fez com que ela tivesse a esperança de que as coisas iriam melhorar. E é por isso, meus irmãos, que ela toma uma atitude de fé, enfrentando a multidão, de que Jesus iria curar ela se ela apenas tocasse na veste dele. A fé, meus irmãos, em Jesus trouxe a esperança de dias melhores. Uma esperança, meus irmãos, que se concretizou. Ela olhou para Jesus Cristo, depositou sua fé em Jesus e então, meus irmãos, a esperança que ela precisava para a sua vida tomou espaço em seu coração. E ela toma uma atitude e então é curada. Depois disso, meus irmãos, Jesus percebe o que aconteceu e perguntou com quem aquilo havia acontecido, e depois dá àquela mulher algo muito maior do que a cura de uma doença. Verso 30, o texto diz assim: reconhecendo imediatamente que havia saído o poder dele, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Quem tocou na minha roupa? Percebendo que havia saído o poder, meus irmãos, Jesus ele pergunta quem havia tocado nele para que houvesse saído o poder dele. Isso mostra, meus irmãos, claro, inicialmente a humanidade de Jesus Cristo, mostrando que de fato Jesus ele era 100% homem. Acredito que Jesus de fato ele não sabia que aquela mulher tinha tocado, pois como Filipenses vai mostrar, ele se esvaziou de si mesmo, se esvaziou da sua divindade para viver como homem. Mas também mostra, meus irmãos, que o toque daquela mulher tinha sido diferente das outras pessoas. Jesus estava rodeado por uma multidão que o apertava e muitas pessoas tocavam em Jesus, queriam apenas tocar em Jesus. Essa foi até a resposta dos discípulos ao ouvirem, meus irmãos, a pergunta de Jesus de quem tinha tocado nele. Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Isso mostra que de fato, meus irmãos, aquela mulher tocou em Jesus e recebeu a cura. Ela tinha tocado, meus irmãos, de uma maneira diferente. Enquanto que a maioria das pessoas tocavam em Jesus, motivado apenas por interesse de ver e pelo interesse do milagre, o toque daquela mulher, meus irmãos, foi um toque motivado pela fé. A fé, meus irmãos, foi a motivação daquela mulher a enfrentar a multidão e tocar na roupa de Jesus Cristo. E isso é comprovado, meus irmãos, pelo que Jesus ele diz a ela. Verso 32 ao 34, o texto vai dizer assim: ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então aquela mulher amedrontada, trêmula, ciente do que lhe havia conhecido, veio, prestou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Então Jesus disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz
e fique livre desse mal. Depois que Jesus, meus irmãos, ele pergunta quem havia tocado nele, aquela mulher, ela sai do meio da multidão. O texto diz que ela estava amedrontada e trêmula, com medo de que algo viesse a acontecer, com medo talvez de levar algum carão de Jesus Cristo, achando que Jesus talvez pudesse dar algum carão, ou alguns dos discípulos dizer alguma coisa com ela. Mas mesmo com medo, ela se apresenta a Jesus, se ajoelhando diante dele, declarando, fazendo uma declaração ao se ajoelhar de que Jesus de fato era Senhor, dizendo toda a verdade sobre a doença e também o que tinha acontecido com ela ali naquele momento. Aquela mulher, ela vivia em um anonimato, vivia longe da cidade, em uma caverna. Talvez até os parentes já tivessem esquecido dela por tanto tempo, dela viver distante da família. Ela saiu do anonimato, onde aqueles que estavam ali, a multidão que estava ali, puderam conhecer, ouvir todo o sofrimento dela nesses 12 anos que ela padeceu com essa doença. Mas também, meus irmãos, ouviram aquilo que havia acabado de acontecer com ela. Ouviram também aquilo que Jesus havia acabado de fazer na vida dela. Certamente foi um testemunho incrível para todos que puderam ouvir aquela mulher falando. E então Jesus mostra àquela mulher que aquilo que ela havia recebido tinha sido por meio da fé. A fé, meus irmãos, foi o meio com o qual ela viesse receber aquela cura, mas que além daquilo, meus irmãos, daquela cura, aquela mulher havia recebido algo muito maior do que a cura de uma doença. Verso 34, o texto diz: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Jesus mostra que o fato daquela mulher ter enfrentado a multidão com a certeza do toque de que o toque em sua veste lhe traria saúde, meus irmãos, demonstrava que ela havia depositado, meus irmãos, a sua fé em Jesus Cristo. E antes que ela recebesse, meus irmãos, a cura daquela doença, por causa da fé dela em Jesus, ela havia recebido a salvação. A fé dela, meus irmãos, havia salvado ela e depois deu a ela a cura daquela doença, fazendo com que ela pudesse voltar para casa novamente. Meus irmãos, o que é que nós vemos nessa cena? É que uma mulher que não tinha mais esperança, creu em Jesus, encontrou em Jesus, meus irmãos, a esperança que ela precisava, levando ela, meus irmãos, a uma bênção física, a cura de sua doença, mas também a bênção da salvação, a bênção, meus irmãos, da vida eterna. A esperança que aquela mulher encontrou em Jesus Cristo deu algo maior a ela do que a cura de uma doença. Meus irmãos, o que é que nós podemos tirar de ensino desse texto? O que é que nós podemos aprender de tudo aquilo que nós falamos hoje, de tudo aquilo que nós analisamos nessa cena? Primeiro, meus irmãos, nós devemos entender que, como seres humanos, nós não estamos imunes à falta de desesperança. Haverá momentos em nossa vida que os nossos esforços, que o nosso dinheiro não irão ser suficientes. E nesse momento, meus irmãos, nós sempre tendemos a ficarmos desesperançosos, mas nós iremos passar por esses momentos, você sendo crente ou não. Há uma ideia errada de que crente não passa por esses momentos, mas meus irmãos, passam. Nós somos seres humanos
E como seres humanos, nós tendemos, meus irmãos, a ficar desesperançosos em alguns momentos em nossa vida. E é por isso, meus irmãos, que nesse momento em que nós estaremos desesperançosos, nós devemos direcionar a nossa fé para aquele que verdadeiramente pode nos ajudar. Foi isso que aquela mulher fez. Em sua falta de esperança, meus irmãos, sabendo que todos os seus esforços não foram suficientes, ela soube quem era Jesus. Ela escutou as notícias de Jesus Cristo, creu nele e então direcionou a sua fé para ele, meus irmãos. Há momentos em nossa vida, meus irmãos, que os nossos olhos, infelizmente, que a nossa esperança, infelizmente, vai estar em nosso dinheiro, em nossas forças. Eu não estou dizendo que nós não devemos agir ou fazer alguma coisa para mudar as situações. O que eu estou dizendo é que os nossos esforços, meus irmãos, não devem ser, é que a certeza da melhoria das nossas coisas não deve ser os nossos esforços e nem o nosso dinheiro. Porque tem momentos que os nossos esforços não bastam. Tem momentos, meus irmãos, que o nosso dinheiro não basta. Existem momentos como esse. E então, meus irmãos, nós devemos depositar a nossa fé naquele que é suficiente em todos os momentos, que é Jesus Cristo. O resultado, meus irmãos, para aquela mulher não foi outro. O resultado foi que aquela mulher voltou a ter esperança. Voltou, meus irmãos, a acreditar que a situação dela iria melhorar, que nós não venhamos nos esquecer, meus irmãos, em nossa vida, daquilo que aquela mulher fez, que quando, meus irmãos, em nossa falta de esperança, quando o nosso dinheiro não bastar, quando o nosso esforço não for suficiente, quando nós olharmos para as situações e dizermos não tem mais jeito, que nós viemos colocar, meus irmãos, a nossa fé em Jesus Cristo. Que quando a falta de esperança, a desesperança bater a porta de nosso coração, que nós viemos direcionar a nossa fé em Jesus. Ele, meus irmãos, deve ser o alvo da nossa fé. Ele, meus irmãos, deve ser aquele em que nós devemos mais acreditar. Nós não devemos acreditar mais em nosso dinheiro, em nossa força, mas nós devemos acreditar mais em Jesus Cristo. Segundo, meus irmãos, nós vemos como Jesus, ele tem o poder, a capacidade de dar esperança às pessoas que já perderam as esperanças. Jesus, meus irmãos, ele é a esperança a esperança de que as coisas irão melhorar. Ele é a luz que brilha, meus irmãos, em momentos de trevas. Ele é aquele, meus irmãos, que dá esperança aos doentes. Jesus é aquele, meus irmãos, que dá esperança aos desanimados. Ele é aquele que dá esperanças aos pecadores inconformados, que não querem mais pecar. Jesus, meus irmãos, é aquele que dá esperança até mesmo àqueles que estão com dias contados, até mesmo àqueles que estão designados pelos médicos. Em Jesus, nós temos a certeza que podemos esperar coisas grandiosas, coisas maravilhosas, que mesmo sem merecermos, uma esperança, meus irmãos, que vence até a morte. Aquela mulher, ela enfrentou a multidão, meus irmãos, porque tinha certeza de que podia esperar grandes coisas de Jesus Cristo. Assim também nós podemos. Em Jesus, nós podemos esperar, meus irmãos, que um dia não haverá mais dor. Em Jesus, meus irmãos, nós podemos esperar que um dia não haverá mais choro. Em Jesus, nós podemos esperar que um dia não haverá mais sofrimento.
Em Jesus nós podemos esperar, meus irmãos, que um dia as coisas serão infinitamente melhores do que são hoje. Então aqueles que choram hoje, meus irmãos, podem olhar para Jesus e ter a certeza de que um dia eles não mais chorarão. Aqueles que sentem dores hoje, meus irmãos, podem olhar para Jesus e ter a certeza de que um dia não mais sentirão dor. Jesus, meus irmãos, Ele nos levará ao lugar que não haverá mais nada que venha nos deixar sem esperança. Jesus, Ele tem esse poder de nos dar essa esperança, meus irmãos. Nós vemos também nesse texto que em Jesus nós podemos esperar coisas maiores do que nós pensamos. Nós podemos esperar coisas grandiosas de Jesus, maiores do que a nossa mente pode imaginar, meus irmãos. Paulo ele diz algo bastante interessante em Coríntios, que nós devemos guardar em nossa mente. Ele diz que se nós esperamos em Cristo somente nesse mundo, nós somos os mais miseráveis. Ele está dizendo que se nós, em Cristo Jesus, temos a nossa esperança somente nas coisas que estão nesse mundo, então nós somos os mais miseráveis, e de fato somos, porque Jesus Cristo, meus irmãos, pode nos dar coisas muito maiores do que aquilo que está nesse mundo, do que aquilo que o mundo pode nos dar. Aquela mulher, ela esperava apenas ser curada, mas ela recebeu algo mais além de uma cura. Aquela mulher, meus irmãos, ela recebeu a vida eterna. Ela recebeu algo muito maior do que a cura daquela doença. Ela recebeu a vida eterna. Em Jesus, meus irmãos, nós podemos esperar coisas tão grandiosas, tão maravilhosas, que nós não podemos nem imaginar como essas coisas são. O céu, meus irmãos, é muito maior do que nós podemos imaginar. Todos nós temos uma noção de como será o céu, de como será, meus irmãos, a eternidade, mas tenha certeza que é muito, mas muito maior daquilo que você e eu, nós pensamos, e por isso que Jesus, meus irmãos, deve ser o alvo da nossa fé, pois nada, meus irmãos, é comparado, nada nesse mundo se compara àquilo que nós podemos receber dele na eternidade. Então, em Jesus, nós temos a esperança de que receberemos coisas tão grandiosas, tão maravilhosas, que a nossa mente é limitada para tentar imaginar. E por último, meus irmãos, vemos que aqueles que estão em Cristo, ou seja, aqueles que depositam a sua fé em Cristo Jesus, possuem algo que nada que existe nesse mundo pode dar. Nada que existe nesse plano, meus irmãos, pode dar uma esperança daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Nada nesse mundo, meus irmãos, pode dar esperança que vai além da nossa existência. O dinheiro não pode lhe dar esperança. A sua saúde não pode lhe dar essa esperança. A sua fama, meus irmãos, não pode lhe dar a esperança que Jesus pode dar. Mas Jesus Cristo pode nos dar uma esperança, meus irmãos, que ultrapassa essa existência. Jesus pode nos dar uma esperança, meus irmãos, que vence a morte. A morte, meus irmãos, é pequena para a esperança das coisas que nós temos em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que quando a desesperança bater em nosso coração, que nós venhamos olhar para Jesus Cristo. E então nós teremos uma esperança que nada nesse mundo é capaz de dar e que nada nesse mundo é capaz de tirar. Amém? Que
Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus pela mensagem, que essa mensagem venha de encontro ao seu coração e também venha de encontro ao meu coração, nos fazendo mais parecidos com Jesus Cristo. Amém? Pai, em nome de Jesus, somos gratos por aquilo que nós aprendemos hoje e queremos te pedir que o Senhor venha aplicar em nossos corações. Nos guarda, Senhor, nos dá, Deus, uma boa noite de sono. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe e até a próxima. Até mais.